Escrevo desde cedo, mas o ato de escrever foi sempre um segredo. Cartas, bilhetes, diários guardados. Sou uma espécie em extinção por gostar de escrever cartas. Esse nome era o nome da minha bisavó, que meu pai me deu. Então eu já nasci assim, representando, né, mulheres de outro século. Então eu me sinto uma mulher, apesar de eu ser uma mulher do século XX, eu gosto do tempo de hoje. Então eu sou mãe de 2 filhos, eu sou professora aposentada, eu escrevo crônicas. Eu acho que eu sou uma mulher comum, que nem tantas outras, e ao mesmo tempo eu gosto muito daquele, acho que é Cecília Meirelles, aquele poema Uma parte de mim é sedução, outra parte de mim... Eu sou múltiplas, não é? Que nem todos nós, homens e mulheres. Então eu sou quieta, eu sou intempestiva, eu sou uma pessoa calma e ao mesmo tempo eu sou bem irritada diante das coisas, do tempo, do nosso tempo, né? As situações políticas. Eu sou muito comovida com a situação das mulheres, desde criança, que eu me incomodo, não é, com a opressão, com a violência, com o lugar outro das mulheres. Então essa sou eu, moro aqui já há 35 nessa casa, gosto muito de morar no Bessa, no litoral, adoro viajar, adoro conversar, adoro cinema, gosto muito de comida, de tomar vinho, de amigos, então sou uma pessoa comum. Trabalhei no Estado, eu trabalhei na cultura inglesa, eu comecei a trabalhar com 17, 18 anos, então eu sou professora, fui professora da universidade há 25, eu dei aula de inglês e de literatura de língua inglesa, de língua estrangeira, na verdade era língua inglesa, americana, de países de língua inglesa, na verdade. Escrevo já há mais de 20 anos, mas só agora que eu lancei meus 2 primeiros livros de crônicas. Eu sou uma pessoa assim, eu não tenho que estar fazendo muitas coisas, eu não tenho essa agonia de estar fazendo muita coisa. Então, eu gosto muito do ócio, mas isso não quer dizer que eu passo o dia na rede me balançando, não é? Então, assim, eu trabalho, eu cuido da minha casa, embora tenha ajuda, eu tenho uma mãe de 90 anos que exige cuidados, eu participo muito da vida cultural da cidade, hoje menos, não é? Porque eu moro longe, já não tenho mais aquela energia de estar no centro antigo, de estar prestigiando todos os eventos literários ou os eventos artísticos da cidade, mas eu ainda participo, adoro cinema. Então, final de semana sempre eu tiro para ir à praia, para fazer passeios e estar com a minha família, ficar em casa, ler. Enfim, eu adoro TV, então hoje estou viciada nas séries. E assim, eu não estou trabalhando formalmente, mas eu sou uma pessoa que estou sempre escrevendo, organizando escritas, participando dos cineclubes da cidade, eu sempre sou convidada a falar. Então, essa é a minha vida de hoje, uma vida mais tranquila e mais calma. Eu nunca fui uma leitora voraz, eu era uma pessoa muito mais ligada na imagem, então meu negócio sempre foi televisão e cinema. Eu não vou dizer agora, eu lia os clássicos, eu lia os livros que no colégio a gente era exigida a ler, eu não era uma pessoa assim tão curiosa pela literatura. Mas a partir do momento que eu entrei na graduação e principalmente na pós-graduação, na década de 70, já nos meus 20 e tantos anos, é que eu vim me interessar e comecei a ler. Aí depois entrei pelo trabalho e a literatura foi vindo devagar, não é? Mas eu não sou uma pessoa assim tão... Claro que o trabalho me exigiu essa dinâmica de estar sempre lendo os autores, principalmente o que me dizia respeito à sala de aula. Mas eu gosto de ler, estou sempre comprando livros, então foi uma coisa mais tardia a literatura na minha vida, enquanto que o cinema veio desde criança, desde Tarzan, vamos dizer assim, de desenho animado, de Tom e Jerry, que fez parte da minha vida assim... compulsivamente, eu era realmente aficionada pelo cinema, ainda sou. Eu entrei na universidade por concurso, né? Primeiro eu fui funcionária, durante 12 anos eu trabalhei na assessoria internacional, eu trabalhava como tradutora, intérprete da língua inglesa, então durante 12 anos eu fui funcionária e depois então eu fiz concurso. Eu entrei na universidade por concurso em 1992, naquela época era concurso de língua inglesa, então eu fui professora de língua inglesa durante muito tempo, somente em 96 que o nosso departamento passou por algumas mudanças e eu migrei
para a área de literatura, o Departamento de Letras Estrangeiras Modernas. Mas esse departamento, que é o meu, exatamente pela configuração de ser um departamento amplo, que dá, vamos dizer assim, o trabalho é para todas as áreas, a gente sempre trabalhava com língua e literatura. Então, aos poucos eu fui migrando, mas só muito recentemente eu fiquei só na área de literatura. Durante muitos anos eu dei aula de língua inglesa também. E a crônica, ela surgiu na minha vida de forma muito orgânica. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosta de falar, eu tenho uma oralidade muito intrínseca ao meu temperamento, eu sou uma pessoa que tem uma certa facilidade de organizar os pensamentos, de gostar de conversar, adoro o cotidiano, adoro a vida das mulheres, sempre fui muito observadora de ver essa coisa, como é minha vida, como é filho, as questões femininas, então eu comecei a escrever por aí. Então a crônica, ela veio... Não foi assim, eu quero escrever crônica. Não, comecei a escrever já tardiamente, por ocasião da morte do meu pai. Eu tinha 39 anos, então já era uma senhora, praticamente. E numa hora de tanta tristeza, eu quis fazer uma homenagem para o meu pai. Então, sentada ali naquele sofá, eu escrevi uma crônica para ele, para publicar. Era uma coisa muito doméstica, muito íntima. E a partir daí eu comecei a escrever as crônicas. Acho poesia dificílimo, eu não tenho o raciocínio lógico, certeiro, afiado das palavras para escrever poesia, E assim, romance eu também nunca experimentei essa capacidade de me embrenhar, me enfronhar pela criação de personagens, enredo, cenário, nunca tive essa ousadia. Então a crônica para mim era uma forma de conversar sobre os assuntos que me dizem respeito. Então hoje eu escrevo sobre vários temas, mas o tema das mulheres foi o que mais me pegou. Desde criança eu sou uma pessoa que, quando eu digo criança, é pré-adolescente, Eu ficava muito incomodada, porque os meninos podem fazer e porque as meninas não podem fazer. Eu venho de uma casa feminina, nós somos 4 mulheres, com a minha mãe somos 5, e eu me incomodava com certas coisas. E quando chegou na universidade, eu comecei a ler as teóricas, fui fazer meu mestrado. O meu mestrado foi sobre o silêncio feminino, o meu doutorado foi sobre a subjetividade feminina. Então eu venho de uma prática. Eu participei do grupo feminista Cunhã, coletivo feminista, então sempre fiz parte dos movimentos feministas da cidade. Então essa coisa de observar a vida das mulheres, a domesticidade, o enclausuramento, e aí a questão lá desde o século XIX, a gente começa a estudar isso para as aulas, e foi a questão acadêmica me trouxe essa questão das mulheres, por isso que eu sou muito ligada nesse tema até hoje, principalmente hoje. Olho para esse pé de tamarindo, aí eu digo, tamarindo é uma fruta tão azeda, tão difícil de eu colher para fazer suco, aí daqui a pouco vem um parágrafo pronto e eu vou lá e escrevo sobre o meu pé de tamarindo. Aí eu escrevo muito sobre viagem, porque eu gosto muito de viajar, então quando eu estou viajando eu observo, não para escrever sobre um ponto turístico principal, mas exatamente sobre aquele inusitado. Vou andando na rua e vejo uma cena, meu olhar é muito cinematográfico, vai muito por cenas, entendeu? Então eu gosto muito de comer, de comprar coisas no mercado, eu gosto muito de cinema, então eu escrevo muito comentários críticos sobre filmes que eu vejo, não tenho pretensão de ser crítica de cinema, mas eu adoro escrever sobre filmes. Então eu escrevo sobre filmes. E a inspiração às vezes vem do nada, A crônica ela é feita do instante, então eu estou de frente do computador às vezes e não sei do que vou falar. Aí vou lá nas memórias, então eu sou muito memorialista, um dos livros meus foi muito sobre crônicas da memória. Então assim, resgato um veraneio, resgato um namorado, resgato um clube de amigas, resgato uma festa de 15 anos, resgato uma vizinhança, quando morei na Almirante Barroso, o Colégio das Lourdinas, onde eu estudei a vida primária e ginásio, que se chamava naquela época. Então assim, o tema, ele surge do nada, às vezes é nada, e daquele nada você constrói alguma coisa. É muito, muito legal. Eu fico muito feliz de ter esse exercício. É um exercício escrever. O Cine Municipal era o meu oásis no mundo da fantasia. A matinê aos domingos, sessão das 2h30, foi ao longo da minha adolescência e juventude, palco de todas as descobertas e ocasiões.
Foi no cinema que namorei pela primeira vez, as mãos suando frio, um beijinho na escuridão dos meus medos juvenis. O meu método é meio bagunçado, mas eu tenho algumas ferramentas. Eu só ando com um caderneta e lápis dentro da bolsa. Eu acordo no meio da noite, quer dizer, não é que acordo no meio da noite, eu não é essa coisa de vir um lampejo de inspiração. Mas se eu estou com insônia, acordei cedo, aí pensei num determinado assunto, eu boto uma palavra ali na mesinha de cabeceira, escrevo lá abajur, aí no outro dia eu sei que abajur me remete àquela história. Mas assim, eu gosto de escrever domingo de manhã, porque eu sempre publico meus textos no WSCom na terça pela manhã, então domingo de manhã é um dia, eu sou muito matinal, então eu gosto muito das manhãs, então geralmente eu escrevo pela manhã. Mas isso não é nada muito rígido. Aliás, eu não tenho rigidez com nada. Na verdade, não foi muito convite. Eu não tinha computador, né? Quando eu comecei, o meu pai morreu justamente em 1993, foi a primeira crônica. Então eu escrevia, pegava uma cópia da máquina de escrever, pegava uma fita, depois um disquete, e levava. Como eu conheço muito jornalista, conhecia o pessoal da redação, chegava e falava com o editor, eu fiz um texto, será que tinha lugar? Deixava, pedia, então não saía naquele dia, só saía 3 dias depois, 4 dias depois. Aí eu ia, era uma coisa muito, aquela coisa interiorana mesmo, de você ir daqui, pegar o carro, parar lá no Correio da Paraíba, no Norte, depois na União, alguns esporádicos, então foi uma coisa mesmo de botar o texto debaixo do braço e exatamente, eu fui atrás, entende? Aí depois tive o convite do WSCom e comecei a publicar sistematicamente, e isso foi muito legal, porque me deu a disciplina da escrita, porque se você não escreve toda semana, você realmente chega uma hora que dá o bloqueio. Se você escreve toda semana, não quer dizer que você vai escrever maravilhosamente bem, mas se você cria esse hábito de escrever toda semana, as palavras, o texto, a história, a sensação, o espanto de alguma coisa vem em algum momento. Escrevo desde cedo, mas o ato de escrever foi sempre um segredo. Cartas, bilhetes, diários guardados. Sou uma espécie em extinção por gostar de escrever cartas. Nunca tive pretensão de escrever livro, mas depois de uns 10 anos escrevendo, aliás, com pouco tempo que o WSCom publicava e os jornais da cidade, muita gente chegava e dizia, Ana, por que você não compila esses textos, por que não lança um livro e tal? Eu comecei a amadurecer essa ideia. Realmente eles eram para ter saído muito antes, mas aí a vida doméstica, o trabalho, o doutorado, que eu fiz o doutorado nesse íntere, os filhos pequenos, né? Morava aqui, o Bessa era um bairro muito longe, às vezes não tinha carro, às vezes tudo isso dificultava o meu trabalho. Eu não tinha um editor por trás, nem eu tinha já um lugar escolhido. Então, eu tinha vontade, mas eu não sabia por onde caminhar. Então, alguns anos se passaram até que chegou um momento que eu disse, não, é agora ou nunca, porque eu ia me aposentar, eu queria lançar os livros antes de me aposentar, enquanto eu ainda estava na academia, até por uma questão acadêmica, eu queria, vamos dizer assim, que eles fossem lançados enquanto eu estava trabalhando. Infelizmente, o meu marido, Júlio Rafael, que queria muito participar desse lançamento, mas a gente acha que a vida é a vida toda, e eu fui deixando para amanhã, até que chegou um dia que ele não estava mais aqui. Aí foi uma questão também, eu já queria fazer esse livro há muitos anos, mas com a morte dele eu digo, não, agora eu tenho que fazer isso, porque daqui a pouco acontecem mais coisas e eu não faço o meu trabalho. E aí eu me enchi de coragem e fui à luta, porque dá muito trabalho fazer um livro. E eu fiz 2, porque faziam 25 anos que eu publicava. E fazer essa seleção, eu fiz tudo praticamente sozinha. Para selecionar os textos do meu livro, eu tive a colaboração de um aluno, Fernando Fragoso. Nós ficávamos aqui nesse terraço, tarde da noite, quer dizer, de 7, 8 até meia-noite, e a gente lia, escolhia os textos. Era sempre muito difícil, porque escolher, eu tinha muita coisa publicada já em 20 anos, então foi bem complicado. Convidei Juca Pontes, que é um editor credenciado, qualificado, amigo, que só faz trabalhos de arte belíssimos, e Flávio Tavares para fazer a capa
e as ilustrações, claro que com a gráfica JB, que deu assim o ponto final na qualidade gráfica do meu trabalho. E eu fiquei muito feliz com o resultado e agora isso me animou a organizar mais dois. Eu só faço de dois em dois, ótimo, porque passei muito tempo, né, para começar a divulgar o meu trabalho, que já é divulgado nos meios literários. Eu escrevo também no Correio das Artes da União, então esse é mais esporádico, porque o Correio das Artes é um suplemento, vamos dizer assim, de ensaios, então são textos mais elaborados, então eu não tenho uma frequência no Correio. O primeiro é esse aqui, Brincos Pra Que Te Quero. Esse livro foi interessante, porque na verdade ia ser só um livro, mas ficou imenso. E aí eu vi que, na verdade, eu tinha 2 livros dentro desse primeiro copião que eu tinha selecionado. Então eu vi que tinha muito texto de memória, e esse aqui são textos de memória, sobre a vida, sobre a infância, a adolescência, o trabalho, os filhos, amores. Então é um livro de crônicas da vida pessoal íntima, mas que se relaciona com a vida pública. Né? Tem a capa de Flávio, esse na verdade é um quadro que eu tenho muito antigo, essa sou eu. É um retrato meu quando eu queria ter os cabelos de Gal Costa. Enfim, esse livro trata dessas crônicas da memória da minha vida. E o segundo foi esse que chama De Paisagens e de Outras Tardes, também a capa de Flávio. E são textos mais sobre coisas públicas. Então eu tenho textos sobre o municipal, sobre o Bessa, sobre bairros, sobre pessoas da cidade, mas também traz um recorte, vamos dizer assim, são coisas da cidade partindo sempre de mim, quer dizer, de uma forma ou de outra, os 2 livros, eles falam de mim. Uma hora dentro de casa, uma hora fora de casa, mas esse diálogo dos 2, ele é ininterrupto. Eu não sei, por isso que eu escrevo crônicas, porque a crônica tem essa característica de partir sempre de algo pessoal. Então, esse é um ponto de partida da minha escrita, a oralidade e a vida particular. Né? Eu sempre me coloco nos textos, então eu estou falando de algo político, se eu vou falar das mulheres, ou se eu vou falar de um filme, ou se eu vou falar de uma viagem, mas tem sempre um ponto de como eu vivi aquilo, de como eu senti aquilo, aonde eu estava em determinado momento. Então, eu estou sempre presente nessa construção do texto da crônica. Lembro de quando passou o filme Os Reis do Iê, 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 dos Beatles. Combinamos de ir assistir o filme usando calças compridas. E, claro, fui com minha calça Lee. Os 2 próximos, que eu não sei se eu vou fazer no esquema de lançar os 2 de uma vez, como eu fiz com esse, né? Os meus 2 próximos é um livro que é sobre crônicas só de mulheres, que esse era o meu desejo, que tivesse sido o primeiro. Mas é interessante, quando você começa a trabalhar numa edição de artístico qualquer, eu tenho a impressão que chega uma hora, você tem uma vontade, mas chega uma hora que o seu projeto ele anda por si próprio. Então o meu primeiro projeto, a minha primeira vontade era lançar esse livro das mulheres, mas quando eu vi o de memórias estava pronto. Então, por uma questão prática, eu disse, puxa vida, esse de memórias tem que ser o primeiro livro. Né? Então, agora eu estou organizando esse só de textos feministas, sobre mulheres, sobre questões femininas, e o outro é sobre comentários críticos de cinema, que eu também tenho muita coisa, então eu estou nesse processo de seleção para fazer esses 2 livros, mas com certeza eu não vou lançar os 2 juntos. Eu gostaria de lançar os 2 separadamente, de tão diferentes e distintos que são. Olha, eu acho que as artes todas, elas se interrelacionam, não é? Então a pintura se relaciona. Você veja o exemplo de Flávio Tavares, o que Flávio já pintou de quadro inspirado ou com relação e influência da literatura paraibana, né, com os grandes escritores paraibanos ou nordestinos ou até mesmo nacionais. Então, se você vai ver, por exemplo, o cinema, os roteiros adaptados, então você tem a questão de literatura e cinema, hoje é a área estudada, a fotografia e o cinema, a fotografia e a literatura. Você tem, por exemplo, Blow Up, um filme icônico da década de 60, acho, ou foi começo de 70, adaptado de um livro a partir de um fragmento de fotografia. Eu, particularmente, fiz uma disciplina no doutorado que se chamava intersemiose. Então, você tinha de literatura e poesia, literatura e fotografia, literatura e cinema.
essa coisa da escrita também teve muito a ver, num segundo momento, com o meu trabalho na literatura. Então, a partir do momento que eu me tornei professora de literatura, que eu começo a trabalhar, eu fui professora também de uma disciplina que chamava Mulher e Literatura, então comecei a lidar com essas autoras brasileiras e estrangeiras. Eu fiz parte, desde a década de 80, de um seminário chamado Seminário Mulher e Literatura, que nós organizamos o primeiro aqui em João Pessoa e o 10º em 2005, aqui, onde nós, escritoras paraibanas, fomos homenageadas. Então, as aulas e os meus estudos começaram a interagir com os meus textos. Então, como? Eu estava escrevendo sobre um determinado assunto, de repente eu lembrava de um texto de alguma autora, um conto ou um poema, então eu inseria isso dentro da minha crônica. Então, as minhas crônicas passaram também a ter uma característica híbrida. Ora são crônicas, ora são textos de opinião, ora são textos críticos, ora é um pequeno artigo, entende? Então, assim, eu saí um pouco, claro que de vez em quando eu volto para a crônica propriamente dita. Então, assim, as influências, não sei se é influência, mas da crônica eu gosto muito. Eu comecei a ler cronistas brasileiras, escritoras brasileiras outras, tipo Nízia Floresta, as escritoras primórdias, né, que a gente toma nos estudos de literatura feminina, literatura feminista. Então eu gosto muito de Virginia Woolf, quando eu dei aula de literatura inglesa, que foi objeto do meu doutorado. Então começo a ler os contos de Virginia, a sua teoria crítica. Então começo a me identificar com aquela linguagem e com aquela proposta, porque Virginia escrevia teoria literária e crítica literária partindo de si. Então, inconscientemente, eu devo ter reproduzido algumas coisas desse tipo, outras escritoras, claro que Clarice Lispector, adoro a poesia de Adélia Prado, não é a coisa do cotidiano, de falar, só que a Adélia tem um elemento sagrado, místico até nela, que eu particularmente não tenho. Louvado sejas Deus, meu Senhor, porque o meu coração está cortado à lâmina, mas sorrio no espelho ao que a revelia de tudo se promete. Porque eu sou desgraçado como um homem tangido para a forca, mas me lembro de uma noite na roça, o luar nos legumes e um grilo, minha sombra na parede. Louvado sejas, porque eu quero morrer, mas tenho medo, e insisto em esperar o prometido. Uma vez, quando eu era menino, abri a porta de noite. A horta estava branca de luar e acreditei sem nenhum sofrimento. Louvado sejas. Sim, eu gosto muito da poesia de Adélia, de Marina Colasanti. Eu sou leitora de Marina Colasanti, de Lia Luft, e também das autoras mais recentes, aquela menina que eu estou esquecida que escreve... Márcia Tiburi, que é filósofa, né? Gosto muito do texto dela. Danusa Leão, por incrível que pareça, com todas as minhas críticas que eu tenho políticas a respeito de Danusa, principalmente nos últimos acontecimentos, onde a questão do assédio, eu acho que ela se posiciona de forma muito equivocada, mas no início os livros de crônica e as crônicas dela nas revistas, eu gostava de ler. A Patrícia Travasso, são pessoas que escreviam nas revistas femininas trazendo esses assuntos do cotidiano das mulheres. Então essas pessoas, não que elas me influenciaram, mas assim, de uma forma ou de outra, eu gostava de ler. Hoje, claro que essas autoras contemporâneas, tem uma escritora, que depois vou me lembrar do nome dela, Tatiana Salem. Eu gosto muito dela, principalmente porque ela também é doutora em literatura e ela escreve crônicas, ela escreve artigos e ela escreve romance, mas ela sempre traz o conhecimento literário dela para o trabalho. Então eu sou leitora dela no Jornal Valor há muitos anos, gosto muito da escrita dela. Então, assim, são autoras que me influenciam nesse sentido
De gostar. Claro, Clarice Lispector é uma unanimidade, não é? Quando a gente fala em literatura brasileira, a Lígia Fagundes Telles, então todas essas escritoras canônicas, mas atualmente eu gosto muito também de ler as não canônicas. Então as minhas alunas estão todas lançando livros, Letícia Palmeira, Débora Gil Pantaleão, agora Isabô Kinderé. Então eu fico muito orgulhosa de ver as minhas alunas escrevendo desde sempre e lançando livros e promovendo a literatura paraibana com assuntos contemporâneos da juventude e do mundo que a gente vive, que realmente o mundo de hoje não tem mais nada a ver com o mundo de quando eu tinha 20 anos de idade. Então, eu sou curiosa e é isso. É com alegria que eu gostaria de ver no programa Entre Meios o ator e palhaço Dadá Venceslau, um ator que faz da arte de rir uma epifania da arte e principalmente da vida. Gosto do ritual do papel, do preto no branco, do lápis, do assunto, da ida ao correio e principalmente de esperar as respostas. É assim também com as minhas crônicas, endereço, ofereço, dou títulos, envio para as pessoas, as certas e as que ficam em dúvidas. Tenho necessidade de dividir as conversas. Minhas crônicas vêm dessa oralidade, sem tirar nem pôr. Adoro um fragmento.